Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar da Inter de Milão e do Bayern de Munique, Eze ou Xavi Simons. E a situação do Luiz Dias. E a Inter de Milão, meus amigos. De olho em Nkunku, no Asensio, situação do Calhanoglu e muito mais, rapaziada. Inter, Bayern, deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Seja membro, ó. Já estamos perto de bater a meta de 200 membros até o final de julho. Deixa o like e se inscreve no canal. Fica com o vídeo. É nóis. Rapaziada, vamos falar da Inter de Milão, meus amigos. Que história é essa? Interesse no Nkunku, no Asensio, o sonho pelo Ederson. O Ederson é um sonho aí do Beppe Marotta. Rapaziada, vamos falar da Inter de Milão, belezinha? Rapaziada, é o seguinte. A Inter hoje, ela gosta de ter 4 atacantes. 4 centroavantes. E hoje ela tem 4 centroavantes. Thuram, Lautaro, Boni e o Pio Expósito. Ou seja, você tem 4 noves. Então a Inter, ela quer adicionar para o ataque um quinto homem. O que era o Correa? Esse que foi pro Botafogo, o Tuco Correa. Esse cara mais versátil. Tanto fala aqui, ó. A Inter pensa no Nkunku para o ataque. Aí até fala aqui, ó. O time de Milão, a Inter, tá procurando um jogador pro ataque, ó, com características diferentes, comparado com o que já tem no elenco. A chegada do Boni, especialmente se o Taremi sair. O Taremi deve ser vendido. O Taremi vai sair da Inter de Milão, rapaziada. Com o Taremi saindo, o Arnautovic, o contrato acabou. Com o Taremi saindo, são 4 noves. Boni, Pio Expósito, Lautaro e Marcos Thuram. Então eles querem contratar um jogador mais pro ataque, mais versátil. Com características de ponta, velocidade, drible. Um perfil mais versátil. Eles chamam lá de trequadista. Tanto que nessa mesma linha, Asensio, ex-PSG, tava no Aston Villa. O Asensio é um ponta-direita, joga ali de segundo atacante, falso 9. Ou seja, faz sentido um Asensio pra Inter. Agora, rapaziada, o Nkunku pra Inter eu acho que é caro demais pra Inter. Salarialmente, e o que o Chelsea vai pedir. O Chelsea não vai emprestar. Eu acho que talvez um empréstimo com obrigação de compra, talvez. Mas mesmo assim, uma obrigação de 45 milhões de euros, eu não vejo a Inter pagando 50. Talvez, cara, a Inter chorando muito, mas chorando muito, pagar 40. Eu acho que passou de 40, a Inter não gasta, velho. Eu acho que 30 pagaria fácil. 30, 35 eram os preços que eles queriam pagar no Højlund. Agora, salário e pagar o Chelsea, eu acho pro Inter e Nkunku bem complicado. Se você é torcedor da Inter, tá se empolgando, ele jogou muito bem agora contra o Fluminense, você vê que claramente o Nkunku, ele precisa de um ritmo, né? Ele precisa de uma sequência. Não se empolgue muito, é caro. O Asensio já é mais palatável, porque eu acho que 10, 12, 15 milhões de euros o PSG vende, o PSG se livra do salário dele. Agora, o problema do Asensio é o salário dele. O salário dele é alto. Talvez ali a Inter negocie com ele uma estrutura diferente, dê pra ele um contrato de 4, 5 anos, pagando ali 12, 15 milhões de euros pro PSG. Eu não sei se o PSG quer mais do que isso, ele chegou de graça no PSG. Agora, o Asensio tem esse perfil trequadista. É um cara mais segundo atacante, de drible, velocidade, um perfil de atacante diferente. Eu acho que a Inter tá buscando isso, porque, novamente, já tem 4 noves. O Nkunku, cara, o Nkunku cairia como uma luva, rapaziada. Segundo atacante pro Lautaro. Cara, 3-5-2. Nkunku e Lautaro. Nkunku ou Marcos Thuram. Nossa, velho. Dava até pra fazer um 3-4-3, cara. Já pensou um 3-4-3? Lautaro aqui e o Nkunku um pouco mais atrás, com o Marcos Thuram na frente. Poderíamos colocar ali Barella e Fratesi. Interessante, hein? Interessante. O encaixe é muito bom, cara. Eu gosto do Nkunku na Inter, porque ele vai jogar perto de um 9, segundo atacante. Não é marcando a bandeirinha, entendeu? E, rapaziada, o sonho da Inter, todo mundo sabe, é o Ederson. É o principal alvo para substituir o Calhanoglu, né, rapaziada? A Atalanta pede aí acima de 50 milhões de euros pelo brasileiro. E também fala que o Richard Rios é uma alternativa mais barata para substituir o Calhanoglu. Em relação ao Calhanoglu, é até bom ver se o Galatasaray vai ter dinheiro. Eles vão pagar a multa do Osimhen. O Galatasaray vai pagar a multa do Osimhen. Vai sobrar dinheiro pra comprar o Calhanoglu? Porque o papo que rola lá na você até vê aqui, falava que o Calhanoglu pode ficar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, acho que... não, eu acho que eles apagaram. Porque tinha um papo que se não chegar uma proposta pro Hakan Calhanoglu, ele poderia ficar e tudo mais. Enfim, rapaziada.
Vamos ver a situação dele. A Inter precisa resolver a situação do Calhanoglu. Se ele realmente... Vai que ele não sai. Vai que tem uma reunião, apazigua ali o ambiente, né? Cara, o Hakan Calhanoglu ainda pode performar no mais alto nível. Agora, ele claramente tá forçando o movimento para o Galatasaray. Isso é claro. Mas se ele sair, a Inter já tá se preparando. O sonho é o Ederson. O sonho é o Ederson. Belezinha? O sonho é ele. E, cara, o Richard Hughes é tipo uma alternativa para o Ederson, para substituir o Hakan Calhanoglu. E a multa do Dumfries, gente, expira final de julho, tá? Por causa do Super Mundial, foi acrescido aí esse tempo para a multa estar disponível. O que se fala na Itália é o Dumfries não tá desesperado para sair. Não tá. Não tá. Apenas vai sair se realmente aparecer uma coisa interessante, belezinha? Tamo junto. Rapaziada, complementando aí sobre a Inter de Milão, ó, o Fabrício Romano esclarece que a Inter de Milão fez contato pelo Nkunku antes da final da Champions League, né? Mas, obviamente, as condições do acordo é muito caro. 45, 50 milhões de euros em janeiro. Eu acho que esse preço é um pouco menor hoje, mas não tão menor. Então, o Nkunku, cara, apesar que seria uma boa pra Inter, traria características diferentes, é complicado da maneira, do ponto de vista financeiro, né? Realmente é um esforço herculeano. O Asensio também, ó, mostrou interesse em janeiro. A Inter fez contato antes da final da Champions League. O clube estava conversando com o Simone Inzaghi sobre essa opção. Vamos ver se vai se tornar uma possibilidade novamente. Você vê. É uma possibilidade interessante o Asensio. É um nome interessante, características diferentes. Segundo atacante, ponta pela direita. Eu acho que é bem mais barato. O problema do Asensio é o salário. O salário dele é alto. Vai pra você ver. Esses nomes voltar à tona não é muita coincidência. Eu acho que com o Pio Expósito e com o Boni, você quer talvez trazer características diferentes e jogadores que tragam números. Asensio, o Nkunku, belezinha? Rapaziada, o Galatasaray tá muito perto de fechar com o Osimhen. Ó, depois do Osimhen, ó, pode ter impacto do interesse do Galatasaray no Calhanoglu. Ó, aí fala, ó, e no Yann Sommer também, ó. O time turco tem interesse em ambos, mas vamos ver o orçamento, né? Pra ver se quanto vai ser completado pelo Osimhen e quanto vai sobrar. Porque, cara, o Galatasaray tem dinheiro. Eles têm uns investimentos lá. Mas dinheiro é finito, né? Outra coisa, salário do Calhanoglu, pagar Inter, Sommer. Vamos ver, rapaziada, se depois do Osimhen, que deve ser jogador do Galatasaray, eles voltam pelo Calhanoglu. Eu acho que mais times podem aparecer por ele, velho. Vamos ver, vamos ver. Agora, ele ficando, eu acho que é nessas horas que o Beppe Marotta mostra porque ele é o Beppe Marotta. Junta o Lautaro e o Calhanoglu numa sala e conversa, irmão. Fazem as pazes. Rapaziada, vamos falar do Bayern de Munique, meus amigos. Eze, Xavi Simons, Luiz Dias. O Bayern já precisava contratar pro último texto, né? Peças impactantes, peças nível Bayern. Imagina agora, a urgência apenas aumentou. Vocês viram o Nkunku ontem, como jogou bem? Você vê, cara, o Nkunku ontem com ritmo. Você vê, tava com ritmo, cara. Thiago Silva tirou um gol dele. Eu tava vendo o Nkunku ontem, obviamente era o Fluminense. Rapaziada, outra coisa, eu vi muitos comentários ontem, ah, Nkunku não é nível Bayern. Quer dizer que um antigo artilheiro da Bundesliga não é nível Bayern? Acho que o pessoal esqueceu. Rapaziada, ó, futebol não é só ontem, antes de ontem e semana passada não, tá? Esses casos de jogadores que saem da Premier League e voltam e viram reis, não é novidade. Achei muito engraçado os comentários aqui, ah, o Nkunku não tem nível Bayern. Um antigo artilheiro da Bundesliga não tem nível Bayern? Como assim? O sistema não ajuda. E você vê, ontem ele jogou muito bem. Solto, ajudando, criando, do lado direito e pro lado esquerdo, driblando. Eu ainda acho que ainda falta mais ritmo. Eu ainda acho que tá faltando aquela confiança. Porque quando ele pegava a bola no Leipzig, você via que ele fazia acontecer, né? Eu acho que tá faltando aquela confiança, trazer aquela melhor versão dele. Mas eu achei muito estranho os comentários aqui de nível não Bayern. É uma opinião, respeito. Mas o cara foi artilheiro da Bundesliga. Ajudou a conquistar 2 taças na Alemanha. O pessoal pensa sempre que o futebol foi feito uma semana atrás, né? Tem não, rapaziada. Ele é novo ainda, não é um velho caquético, não, viu? Enfim, rapaziada, Eze. Saiu isso aqui, ó, que o Eze tá na lista do Bayern. Gente, eu acho que se o Bayern for tentar o Eze, não faz sentido. Ah, BC, por quê? Porque tem o Xavi Simons no mercado. Gente, a multa do Eze, ela é 70 milhões de euros, 60 milhões de libras, mais 8 de bônus. 12, 10, 11, 12 de bônus. Ou seja, ele é um pacote de 80 milhões de euros. Obviamente, se o Palace bater o pé pela multa. Então, se eu for pagar a multa do Eze, não é melhor negociar pelo Xavi Simons, que é mais jovem, já tá na liga, Max Ebel conhece. Entende? Outra coisa, rapaziada, mas o Eze é pra ponta. Gente, o Eze não é ponta, ponta, ponta.
Belezinha? Não é. Apesar que ele é até um pouco mais ponta que o Xavi Simons. Mas ele é visto como um 10 no mercado. Ponta é o Luiz Dias. Aqui, ó. Luiz Dias informou ao Bayern de Munique que quer ir pra eles. Aí fala que esse comprometimento faz o Bayern confiante em negociações. O Bayern quer pagar no máximo 60 milhões de euros mais bônus. Bayern de Munique pagando 60 milhões de euros mais bônus em um jogador de 28 anos. É, rapaziada. Vamos ver se o Bayern consegue abrir a porta pelo Luiz Dias. Eu não entendo por que essa rejeição me toma. Enfim. Aí o Xavi Simons, né? Que o Xavi Simons voltou ao radar do Leipzig. E que o Leipzig poderia estar disposto a negociar por 70 milhões de euros. É, rapaziada. Isso aqui é o Schaefer. Não é 100% confirmado não, tá? Isso aqui, o Schaefer aqui, ó, esse aqui do Schaefer, é uma excelente fonte de Leipzig. Excelente. Não é 100% confirmado isso aqui, tá? Não é. Então não se iludam. Vamos esperar mais confirmações. Mas, se é pra tentar o Eze, gente, o Xavi Simons é uma opção melhor. Eu adoro o Eze, mas o Xavi Simons mais jovem, conhece a Bundesliga, Max Zebo já conhece ele. Eu acho que, novamente, eu sempre falo isso, o Xavi Simons, ele te dá um 8/10, ele te dá um 10, ele pode te dar um playmaker pela esquerda. Eu sempre falo isso. Eu acho que tem um Bruno Fernandes no Xavi Simons. Eu acho que o Xavi Simons é um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Se você contratar um Walter Made da vida. Porque se você contrata o Walter Made, apesar que esses que querem te fazer acreditar que ele é esse 10, ele não é esse 10, tá, gente? Ele não é esse 10. Eu acho o Xavi Simons é mais uma peça pra você encaixar um Walter Made. Eu acho que o Xavi Simons ele cabe no futuro, mesmo com o Musiala lá. O Musiala tem mais cara de ponta do que o Xavi Simons. Do que o teu próprio Eze. Ah, vai ser... Gente, por isso que eu falo, tem que contratar o Xavi Simons e mais um ponta. Xavi Simons e mais um ponta. Porque, novamente, eu acho que tem um Bruno Fernandes no Xavi Simons. Jogar com o Xavi Simons de falso 9, talvez ali junto com o Gnabry, eu acho que é uma excelente ideia, cara. Já venho batendo nessa tecla há muito tempo. Contrata esse cara ali mais criador, dispensa um pouco mais o Walter Made e compra um ponta de impacto. O Bayern precisa de um ponta esquerda de impacto também. Eu acho que seria o meu 2 focos. Um Xavi Simons da vida e mais um ponta. Esquece o Walter Made por enquanto. Já deixa palavrado pro próximo ano. Porque hoje um 9 não é mais a prioridade do Arsenal ou do Bayern. Prioridades mudam, rapaziada. Tamo junto.